Vamos falar agora sobre os fatos da semana, né? Um assunto absolutamente sério, necessário para ser discutido, não só aqui no estúdio, mas em salas de aula, em todas as situações. A gente está falando da educação antirracista. A palavra da semana foi representatividade, né? O termo vem sendo cada vez mais utilizado em movimentos sociais, atrelado principalmente à necessidade de se enxergar no outro. O Chadwick Boseman, o ator e ícone do movimento negro, deixou um legado para a luta antirracista. Acompanhe o VT e a gente vai falar sobre isso aqui no estúdio. O mundo foi surpreendido com mais uma notícia triste. Depois de uma luta contra o câncer, Chadwick Boseman nos deixou. O rei de Wakanda, o Pantera Negra, inspirou crianças por todo o mundo, que se viam representadas na tela. Pessoas como ele não morrem. Seu legado segue forte e sempre necessário. O grito por justiça racial, que insistia a continuar preso na garganta, hoje rompe o silêncio e se faz obrigatório a todos. Milhares de pessoas foram às ruas após o assassinato de George Floyd, asfixiado por um policial. O que começou nos Estados Unidos se espalhou em uma onda de protestos por diversos lugares do mundo. O povo preto se levanta nos quatro cantos desse mundo. O Brasil é o país com o maior número de negros fora da África. Apesar disso, o racismo também faz parte do nosso triste cotidiano. Precisamos cada vez mais de representatividade, justiça e igualdade. É preciso ser antirracista. É preciso que o tema seja debatido também aqui no Revista da Manhã. Assunto de extrema importância para ser conversado, discutido, debatido. Por isso a gente convidou essa mulher incrível, Monique Rodrigues do Prado, que é advogada especialista em relações raciais. Seja bem-vinda ao Revista obrigada. da Manhã. Primeira Obrigada. Participação no Revista da Manhã, né, Da Monique? Manhã, primeiro, inaugurei. Da cidade já tinha vindo em outras situações. Sim. Agora a gente estava aqui durante o VT, admirando essas imagens, né? E ao mesmo tempo fazendo aqui uma reflexão, né, Monique? Sim. Parece que as coisas realmente não acontecem por Por acaso, um acaso. né? Que tudo no universo tem uma razão muito especial de acontecer e um momento de acontecer. A morte precoce desse ator incrível, o Chadwick, acendeu e levantou ainda mais essa discussão e é muito representativo, já que a gente vai falar em representatividade, que essa morte tenha acontecido da forma como aconteceu e neste momento. Sim. Né, Monique? É muito interessante esse filme, né? Quem pôde assistir um pouco e sabe um pouco da história do ator, ele era um símbolo da representatividade diaspórica. O que é esse nome, né? A diáspora são os povos que que foram forçadamente separados. E quem pôde assistir essa obra incrível, que é o Black Panthers, né? Panteras Negras, vai observar que é uma história africana sendo contada, né? Então ali é uma história africana sendo contada, que ganhou o mundo, né? Que tem um índice de aprovação incrível, e ele realmente cravou uma discussão, inclusive no universo da Marvel e do cinema, né? Que poucos negros têm a oportunidade de ter uma carreira consolidada. Sem dúvida. Então é a cereja do bolo, é uma perda inastimável mesmo, assim, a gente fica muito triste, mas ao mesmo tempo deixar essa discussão inflamada faz com que a gente reforce qual é o nosso papel social diante da discussão antirracista. Sem dúvida nenhuma. Realmente é um filme que exalta, porque sempre que a gente tem filmes, ou a maioria deles, dentro da temática dos descendentes de africanos, principalmente na América, o tema racismo está sempre muito empregado, mas Sim. sempre colocando o negro numa condição do sofrimento, mostrando a história de fato como ela aconteceu, mas sempre numa condição subalterna, de sofrimento, de muita superação, de muita humilhação. E esse é um filme que exaltou a comunidade de uma forma muito linda, Claro. e que trouxe numa condição de poder, que coloca inclusive como um exemplo para as crianças, Com certeza. né, se espelharem naquela obra e se inspirarem, né, Monique? Muito interessante essa pontuação, porque assim, crianças brancas olhando essa pessoa,
esse ator, no caso ali personificado pelo Black Panther, como um personagem heróico, poderoso, né? Um semideus. Então, diferente das narrativas que só contam, só reforçam o racismo. Demonstrar que a nossa condição de sujeito negro, embora tenha todo esse histórico de racismo e tudo mais, a gente tenha a quem olhar, né, e venerar e dizer assim, eu me olho, eu me vejo, meu filho, minha filha me vê naquele sujeito, ainda que seja uma criança branca também, identificando o poder também nos personagens heróicos negros, assim. Então é muito representativo. E um filme lindo, bem feito. Muito bem produzido. Olha, quem não assistiu tá perdendo tempo. Sim. Vamos falar então sobre esse conceito que a gente tem ouvido tanto essa palavra. Eu queria que você destrinchasse ele um pouco melhor, explicasse o conceito da representatividade e qual é a importância desse conceito. Olha, é um conceito mais acadêmico, mais técnico, e uma figura que tem um nome gigante no Brasil, que é o professor Silvio de Almeida. Ele costuma dizer que a representatividade, por si só, ela não acaba com racismo. Vou te dar um exemplo. Se estamos numa empresa e nesse lugar tem 100 funcionários e 2 negros. Esses 2 negros estão na condição de estagiário. Existe representatividade? Então, representatividade, ela não pode ser vazia. Ela tem que estar diretamente relacionada com poder. A condições de igualdade. Com condição de igualdade. Porque aí você vai ver que na esfera de poder, ainda continua vindo de cima para baixo, as pessoas brancas definindo como as pessoas negras têm que permear aquele espaço. Então, a representatividade, ela é importante, sim, mas quando ela não é vazia, porque corre esse risco. Sim, de entrar ali num lugar em que ela entra no lugar da hipocrisia, como se ela estivesse acontecendo, mas não aqui uma vaguinha. E, bom, nós vamos falar que a nossa empresa, o nosso espaço institucional tem negros, mas você maquiou o problema. Na verdade, de cima para baixo, de fato representam. Não tem uma... Agora, claro, quando a gente pega, por exemplo, o exemplo do Black Panthers, a gente vê representatividade. Por quê? E não é só porque tem muitos atores negros, isso também, mas é o fato de onde aqueles atores negros estão. Como protagonistas. Como protagonistas. Quem teve a oportunidade, por exemplo, de assistir 12 Anos de Escravidão, que é uma produção americana, consegue entender. Mesmo aquele personagem abolido, ele foi capturado de novo. Real, né? É uma história real. E quantos, né, não passaram por aquilo? É chocante. Então, eu acho que o audiovisual, ele tem esse papel fundamental de recontar as narrativas. Pra gente ver, isso, a empatia é calçar o chinelo do outro. Se a gente tem a oportunidade de saber como é a vivência de uma pessoa negra, de uma pessoa trans, de uma pessoa deficiente, PCD, quanto a gente não aprende com isso? Sem dúvida nenhuma, né? Mais do que nunca, isso é uma condição importante e inegável na nossa sociedade cada vez mais. Vamos falar sobre a desconstrução do racismo. A gente tem ouvido também falar muito sobre esse movimento Sou um Racista em Desconstrução. Como é que a gente faz para colocar isso na prática e ter sucesso, para sair da história do discurso que a gente está falando aqui? Perfeito. Bom, nós abrimos a cortina para falar sobre racismo estrutural. Muitas pessoas estão ouvindo sobre racismo estrutural. Diante disso, existe uma questão que bom, se a sociedade é estruturalmente racista, significa dizer que eu sou um racista em desconstrução. Se eu sou um racista em desconstrução, qual é o meu papel? Primeira pergunta que tem que ser feita. Quando foi a primeira vez que você se identificou como uma pessoa branca? Porque para nós, pessoas negras, os indígenas também vivenciam essa experiência. Na nossa casa, a gente, embora seja criado no empoderamento e tudo mais, não fica evidente a negritude. Sabe quando vai ficar evidente? Quando você vai para um espaço acadêmico, quando você vai para o trabalho. Quando vai dividir o espaço onde a maioria... Onde você vai dividir espaço com pessoas brancas. Então, acho que o desafio é criar crianças antirracistas, certo? O teu filho, ele tem que saber que ele é branco. Porque geralmente você vai apontar para o outro. Você vai dizer... E muitas vezes a gente faz o contrário, né? Faz o contrário. A gente justamente não quer atentar para essa diferença, para trazer um nível de igualdade, né? Mas eu não vou colocar isso em evidência para justamente a criança lidar com o igual. Mas é justamente o contrário. É o contrário. Olha só que interessante o que você está falando. A identidade social, racial, socio-racial, poderíamos falar assim, ela é fundamental para um avanço na agenda antirracista. Então
sou uma pessoa branca, não sou, tá, gente, claramente, mas se eu fosse uma pessoa branca, seria importante eu saber que eu sou uma pessoa branca, porque isso me colocaria na condição de observar quem está ao meu redor. Sim. Os indígenas que me cercam, os negros que me cercam, quem são eles? Eles estão me servindo ou eles estão em condição de igual patamar? Então, por isso que o que a gente costuma falar, o pacto narcísico da branquitude é justamente você tá tão imerso na sua branquitude, ou seja, você só vê Você branco não enxerga em volta. que você não enxerga. Cria uma cegueira por conta desse pacto de não falar sobre branquitude, né? E eu acho que essa questão do racismo estrutural também, para as pessoas da minha idade, que viveram essa infância onde contar piadas, aonde colocar a pele negra em uma condição subalterna era uma coisa normatizada. Sim, sim. É muito importante falar sobre isso, sim, porque estamos desconstruindo o que foi plantado na nossa cabeça, na nossa infância, que foi como a gente aprendeu e como a gente trouxe de bagagem para Claro. cá, né? É uma desconstrução. Exatamente. Não Por tem isso que esse jeito. termo, eu me incluo nele absolutamente. Perfeito. E sempre que eu fizer alguma coisa que vá contra isso, eu quero ser alertada. Perfeito. Né? Acho isso muito importante. Vamos falar agora sobre esse movimento que também atenta para isso, que é o Vidas Negras Importam, o Legal. Black Lives Matter, que começou Black nos Estados Lives Unidos, Matter, incendiou isso. uma grande discussão. Eu vou deixar você pensando nessa pergunta. Vamos voltar para o nosso assunto. A gente deixou aqui a pergunta no ar sobre o movimento Black Lives Matter, Sim. ou Vidas Negras Importam. Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, como que ele já está transformando e trazendo a discussão para a sociedade. Olha, eu confesso que pessoalmente chorei muito desse 2020, quando vi, embora, né, com as ressalvas da pandemia, o que se falava muito... Bom, o movimento Black Lives Matter, ele é um movimento americano, que ele ganha dimensão, claro, como um ato político, mas apolítico. Isso é muito interessante, porque ele é um movimento de autoafirmação. E aí, o que é muito interessante que aconteceu durante os protestos, que eu vi, e uma coisa que me arrepiou muito, porque eu não pude ver igual no Brasil, eram as frases falando sobre o silêncio da branquitude. Ou seja, o silêncio branco mata. As frases americanas estavam nesse sentido, nesse tom. Por quê? O que houve ali, 12% dos americanos apenas são negros. Isso é pouco falado. Enquanto que aqui 56% da população é negra, o que acontece? Os brancos entenderam que eles precisam ser aliados dessa discussão. Sim. Por isso que ele é apolítico. Lá há uma densidade polarizada também sobre quem são os democratas, quem são os republicanos. E quando se politiza esse discurso, ele fica vazio. Mas ele não é sobre isso. As não pessoas é sobre entenderam isso. que não é uma discussão sobre esquerda e direita para trazer para o nosso Brasil. É uma discussão sobre... E uma frase assim que para mim causou muito impacto foi essa: enquanto as vidas negras não importarem, nenhuma vida importa. É lógico, gente. Porque Estamos falando isso. de vida. Vida. Se nenhuma vida importa, aliás, se nenhuma vida importa, por que a gente... Então é isso. Por que uma vida importa mais que a outra? Exatamente, era essa a discussão. Vidas brancas, vidas indígenas, todas as vidas importam, mas a gente só consegue avançar se as vidas negras também importarem. E é interessante que as denúncias começam a chegar, né? E tomam um corpo tomam essa proporção mundial, né? Nos Estados Unidos, muitos são os vídeos que circulam em mundo afora de pessoas negras, homens negros sendo mortos, atingidos por tiros pelas costas, ficando paraplégicos, etc, etc. E não é de se surpreender que pouco tempo viralizou um vídeo também de um branco afrontando um policial absurdamente e nada aconteceu com ele. O policial ficou quietinho como se estivesse com medo. Não avançou, não fez absolutamente nada, mas não tomou uma multa, nada, zero. E é por isso que a gente costuma falar, né? A cada 23 minutos morre, aliás, é assassinado, porque morre parece um ato natural, né? A cada 23 minutos é assassinado um George Floyd no Brasil. Nossa. Quer dizer, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado pela violência policial. Então, essa discussão que a gente traz aqui e o fato da gente deixar com que ela não perca a importância que ela tem é justamente fazer com que as pessoas enxergam a humanidade nos outros, né? Porque é sobre isso. Quando você está vendo um país cometendo um genocídio, um exemplo, nos últimos dados de violência... Nos últimos dados de violência, demonstra que foram assassinadas 60 mil pessoas negras. Desculpa, 60 mil pessoas, das quais
77% dessas eram pessoas negras. Tá. Então, 60 mil. Quer dizer, no momento em que a gente tem números, né? A gente Que tá mostram essa 100 discrepância. mil mortos na pandemia. Então, anualmente, a gente tem o número de mortos da pandemia sendo assassinados pela polícia, fruto da brutalidade da violência policial. E a gente precisa discutir esse tema. Sim. E aí que entra a educação, né? Pra É mudar educação. essa realidade. O Gabi tem uma pergunta pra você também. Diga, Quem que Gabi. vem aqui comigo? Quem que vai ficar com o Gabi? Bom, eu Pode vou falando aqui enquanto isso. Eu vou trazer um pouco para o universo que eu trato aqui no programa, que é o universo dos Do artistas, entretenimento. né? Porque vira e mexe, a gente tem exemplos aí, por exemplo, de uma artista, que é a Anitta, que ela tem uma transição de cor de pele de acordo com o produto que ela está lançando. Então, horas ela parece mais branca, horas ela parece mais negra e muitas vezes o pessoal acusa ela de racismo. E tem também muitos artistas, principalmente aqueles do humor, que fazem o famoso blackface, que eles se incorporam de negro, eles se pintam a pele, usam fantasias, né? Se assim a gente pode nomear, para se caracterizarem como negros. De que forma isso que eles fazem reforça a ideia do racismo, né? E por que isso é prejudicial? Posso Nossa, complementar essa muito colocação? intenso. É, uma Legal, pergunta intensa. legal. Mas tem também a questão da apropriação cultural, né? Que a gente estava conversando até esses dias no comecinho da semana, com a morte do ator e tudo mais, que a gente viu jornalistas e atores negros, crianças, fazendo o movimento do Wakanda Forever, né? Aí a gente ficou na dúvida, né, Gabi? Que é? Até que ponto a gente poderia fazer uma homenagem também, utilizando esse gesto para Tá. ele, né? Se a gente está nesse lugar. Vamos lá? Vamos. Porque são várias Sim. perguntas. Vou tentar sintetizar aqui. Bom, o caso Anitta. A Anitta é um típico exemplo do que nós, dentro do movimento negro, a gente vem discutindo. E essa é uma discussão que passa, tudo isso que a gente levantou aqui, fala sobre letramento racial. Ou seja, a gente está aprendendo também como que trata a questão racial, porque não se falava sobre isso. Sim. Então tá tudo bem ter dúvida, pode perguntar e estamos aí. Nós não somos obrigados a ser consultores, não é disso que eu estou dizendo, não estou colocando nas pessoas negras essa obrigação. Até porque mas você a colocou dúvida... agora muito bem colocado que vocês também estão discutindo e aprendendo exatamente, com isso. mas Legal. a dúvida é inerente do ser humano, a gente está crescendo junto. Então o caso Anitta é o que as pessoas costumam dizer que é o colorismo, né? Ou seja, existe tonalidades de pele, a minha pele é uma pele que sem dúvida eu sou uma pessoa negra, eu sou retinta, que a gente costuma falar. Só que existem pessoas que a depender dos traços e da fenotipia dela, ou seja, cabelo, boca, nariz, ela tem uma passabilidade em determinados espaços. Tá. Então vamos supor que eu fosse uma pessoa de pele um pouco mais clara, mas com cabelo crespo. Eu ia passar em alguns lugares. Vamos supor que eu fosse uma pessoa do meu tom de pele, mas com cabelo liso. Os tratamentos, eles vão sendo diferenciados. E por que existe essa hierarquização do corpo negro? Porque existe, de fato, quem são as pessoas que são admitidas como próprias daquele espaço. Então, quem são as pessoas autorizadas? Já aconteceu inúmeras vezes eu entrar no fórum com o cliente e a cliente passar pela advogada e eu passar pela cliente. E a pessoa não tem dúvida que é assim... Por gentileza, por ali que você entra. Não, eu sou advogada do caso. Então, essa questão que traz, né, luz para o caso da Anitta é típico do que a gente fala sobre a construção do sujeito universal. Quem é o sujeito universal que passa? É o sujeito branco. A partir disso, existe uma hierarquização de quem não é branco. Então, é isso. A gente vê a Anitta passando nos espaços, né, de acordo com o produto que ela está vendendo, porque existe essa questão de passabilidade, mas sem dúvida, se fosse pela experiência americana, ela é considerada uma mulher negra, você não tem a dúvida. Aqui, como o critério não é sanguíneo, né, não é de geração em geração, e é fenótipo, a gente se depara com o quê? Minha mãe é negra e eu sou uma pessoa de pele clara. E aí surge a dúvida, que é o que se falava sobre a construção de que aqui todo mundo era muito bem, muito bom, porque o país é miscigenado. Tá. Que é uma grande mentira, porque nos espaços de poder, as pessoas de pele clara, as pessoas brancas, ainda continuam ali. Tá. Então, é uma discussão bem densa bem complexa. mesmo. Ela é complexa. Vamos lá continuar o papo. Então, a gente deixou no ar o assunto da apropriação cultural. Quando que ela Sim. pode ser considerada uma apropriação? Então, a apropriação cultural, por exemplo, essa semana teve o exemplo da Adele, né?
né? Vocês viram. E aquilo, será que é considerado? Então, assim, a Adélia, ela aparece com um biquíni jamaicano e o cabelo tipicamente da negritude. Tá. É um exemplo que pode ser discutido a apropriação cultural, porque ela traz elementos da negritude. E por que a gente fala de apropriação cultural? Porque a negra, quando tá com o cabelo crespo, né, ela causa incômodo. E por que quando a mulher branca, ela lança tendência? Entende a diferença? Tá. Então é a apropriação dos elementos típicos daquela cultura. Tá. Então, assim, por que em uma tá tudo bem, gera tendência, é moda, e por que, é o mesmo exemplo do turbante, por que a mulher negra incomoda? Então, Entendi. assim, não é tão simples responder essa pergunta. Ela é complexa, porque... Ela é complexa. Vamos fazer o seguinte, eu acho que esse é um assunto que rende uma pauta toda, pra gente conversar sobre isso, sim. Claro que a gente pode ampliar também, por isso já fica o convite aqui, Monique. Obrigada. Pra você voltar e a gente continuar esse assunto, tá bom, minha linda? Com certeza. A Monique Rodrigues do Prado, que é advogada especialista em relações raciais, você faz contato através do Instagram, no @Monique Prado, é isso? Monique Prado. Tem esse Rzinho, porque já tinha o IG, mas você me acha lá, Monique Prado. Pradro, tá certo Assim. aqui? Ai, eu achei que tivesse Tá um R sobrando. certo. Então é Monique Pradro, tá bom? Isso, Tá obrigada. ótimo. Melinda, obrigada. Até uma Eu que próxima. agradeço. Foi excelente esse papo. Gabi, obrigada também. Obrigado, Rê. Obrigado, Monique. Obrigada. Volte sempre que a gente tem muitas dúvidas para tirar aqui Tem. sim, viu? Estamos aprendendo todos. Vamos aprender juntos e junto com você de casa também. @Gabi Perlini. E Volta @Regiane amanhã junto comigo. Tapias, às 10h30 da manhã.